Olá, meus amados, graça e paz, nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês. É com muita alegria que nós estamos, então, iniciando a leitura do livro de Esther, Rainha Esther. Esther quer dizer estrela. Esse é o vídeo número 478, leitura bíblica. É a introdução do livro de Esther. Bem, Esther, que quer dizer estrela, para quem foi escrito esse livro? Para os israelitas. Por quem foi escrito, o autor é desconhecido, mas a tradução judaica supõe a possibilidade de ser Esdras ou Neemias, tá? Em qual momento histórico? Isso é importante saber. Quando parte do povo de Israel ainda se encontra no exílio persa. O Império Persa sucedeu ao Império Babilônico. Então foi nesse período que o livro de Esther foi escrito. Esther era uma mulher judia, tá? Por que esse livro foi escrito? Porque os judeus que ainda estavam no exílio foram condenados à morte por um decreto real. Então esse livro foi escrito, olha só, para dar livramento ao povo judeu, aqueles que ainda se encontravam lá no exílio, né? Então, para quem esse livro foi escrito, olha só, desculpa, né? Por que esse livro foi escrito? Porque os judeus que ainda estavam no exílio foram condenados à morte por um decreto real. Eles ainda estavam lá no exílio, e então foi um escape, um livramento que Deus estava dando ao povo de Israel. Para que esse livro foi escrito? Para relatar o livramento aqui, ó, o livramento divino aos judeus fiéis, a aliança, e também explicar a origem da celebração do Purim. Então, para que esse livro foi escrito? Para alertar o livramento divino aos judeus fiéis, a aliança, e também explicar a origem da celebração do Purim. Bem, vamos dar sequência aqui. Estava só regulando o som aqui, estava meio alto. Bem, Esther, o livro de Esther, ele tem 10 capítulos, são 167 versículos. O autor, como nós já falamos, ele não é declarado, porém, a tradução judaica supõe que seja Esdras ou Neemias. Quando é que ele foi escrito? Aproximadamente entre os anos de 460 a.C. a 430 a.C. Ele está classificado como estilo histórico. O livro de Esther narra a história de Esther, uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia, sob a ameaça de um plano genocida contra os judeus. Esther corajosamente intercede e salva o seu povo. O livro destaca a providência divina, o valor da coragem e a reversão de situações aparentemente desfavoráveis para a proteção e preservação do povo de Deus. Período nós já falamos, foi durante o reinado de Xerxes, né? Xerxes I, né? Assuero, que era rei da Pérsia. O livro de Esther é uma narrativa fascinante da providência divina e da fidelidade de Deus ao seu povo, mesmo quando ele não é mencionado diretamente, situado no contexto do Império Persa, por volta dos anos de 460 a 430 anos antes de Cristo. O livro relata eventos que ocorrem durante o reinado do rei Assuero, que era o Xerxes I, uma das figuras mais poderosas da época. A história começa com um grande banquete promovido por Assuero em sua capital, Suzã. Durante a celebração, o rei manda chamar a sua esposa, a rainha Vashti, para exibir sua beleza diante dos convidados. Vashti recusa, o que leva o rei a destituí-la de seu posto,
Para escolher uma nova rainha, o rei convoca todas as jovens virgens do império para um tipo de concurso de beleza. Entre elas, Esther, uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mordecai. Esther conquista o favor do rei e é coroada rainha, mas sua identidade como judia é mantida em segredo, conforme a orientação de Mordecai. Paralelamente, Amã, um alto oficial do rei, é promovido e exige que todos se prostrem diante dele. Mordecai, por sua vez, é fiel ao seu Deus, recusa-se a fazer isto. Irritado, Amã não busca apenas punir Mordecai, mas planejar exterminar todos os judeus do império. Ele convence o rei a assinar um decreto autorizando o genocídio em uma data determinada. Quando Mordecai toma conhecimento do plano, ele rasga suas vestes e se veste pano de saco e cinzas, clamando por ajuda. Ele envia uma mensagem a Esther pedindo que interceda junto ao rei, inicialmente relutante, pois comparecer ao rei sem ser chamado poderia custar sua vida. Esther aceita o desafio e declara: se perecer, pereci. Esther 4,16. Antes de ir ao rei, ela convoca um jejum de 3 dias entre os judeus. Esther se apresenta diante do rei e é recebida com graça. Ela então convida o rei e Amã para 2 banquetes. Durante o segundo banquete, Esther revela sua identidade e denuncia o plano maligno de Amã. O rei, enfurecido, sai do salão e Amã, desesperado, se lança sobre Esther para pedir misericórdia. Nesse momento, o rei retorna e interpreta a cena como uma tentativa de abuso. Amã é imediatamente condenado à morte e é enforcado na mesma forca que havia preparado para Mordecai. Embora o decreto de destruição de judeus não pudesse ser revogado, o rei autoriza Esther e Mordecai a escrever um novo decreto permitindo que os judeus se defendam. No dia marcado, os judeus triunfam sobre seus inimigos. O livramento é tão marcante que institui a festa de Purim, celebrada anualmente para lembrar a reviravolta e o livramento que Deus proporcionou. Principais acontecimentos: banquete do rei Assuero, capítulo 1, rejeição da rainha Vasti, capítulo 1, a escolha de Esther como rainha, capítulo 2, conspiração de Amã, capítulo 3, decreto de extermínio, capítulo 3, jejum e petição de Esther, capítulo 4, intercessão de Esther, capítulo 5 ao 7, salvação dos judeus, capítulo 8 ao 10. Que bênção, que bênção. Vamos então estar aí mergulhando na leitura do capítulo desse livro, desse belíssimo livro, é um livro histórico, e nós vamos aprender muito e seremos muito edificados. Então, por isso, eu convido você, vem comigo, vamos ler o livro de Esther juntos? Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, onde eu estarei já gravando a leitura do capítulo 1 de Esther.